Aí? Tá gravando já? Então, gente, qual que é a sua figura de linguagem favorita? Qual que é a sua figura de linguagem favorita? Não tem ninguém aqui, mas a câmera capta as minhas personalidades. Eu gosto muito de metáfora, tem o silêncio da Anitta, é ensurdecedor, isso é uma metáfora, não é uma metáfora, isso é um paradoxo. Eu gosto muito de paradoxo porque o silêncio da Anitta é ensurdecedor. Por quê? Porque só pode te ensurdecer o que tem som, o silêncio não tem som, isso é um paradoxo. Mas eu gosto muito de antítese, sabe quem gosta de antítese também? O Caetano Veloso. Burro, mas ele tem uma música muito legal que eu gosto muito, que chama O Quereres, que tem tudo a ver com esse canal. Se você é desse canal, você sabe que essa música tem tudo. Vou mostrar na prática o que é antítese, né? Agora a gente transmite tela, gente. É muito chique. O nosso setup tá riquíssimo. Por culpa de vocês. A imagem tá diferente. Mas assim, aí nessa música, assim, ela é muito interessante porque além dela trabalhar antítese, que é quando você coloca ideias contrárias juntas, ela trabalha antítese junto com a metonímia, que é a parte pelo todo. É uma loucura. Olha só isso aqui, ó. Onde queres, revólver, sou coqueiro. Como assim revólver coqueiro? O que é isso? O que revólver tem a ver com coqueiro? É porque um traz a guerra, o outro, ele é uma parte de um paraíso, um oásis, né? Então, assim, a parte pelo todo. É que nem quando ele diz aqui, ó, onde queres cowboy, eu sou chinês. Por que cowboy chinês é o contrário? Cowboy é um personagem do oeste dos Estados Unidos. Chinês é um personagem do leste da Ásia. Então, onde queres oeste, eu sou leste, né? Então, os contrários, aí pegam a parte pelo todo, não tá sendo óbvio. Mas, uma que eu acho incrível aqui, que eu fiquei muito pensando, é esse aqui, ó. Onde queres o sim e o não, talvez. Deixar vocês pensando, assim, 1 minuto de pensamento. Tá, aí já... Mas esse onde queres o sim e o não talvez, eu acho muito curiosa. Por quê? Porque ele não coloca o sim como oposto do não. O oposto do sim e do não é o talvez. Por quê? Porque o sim e o não são certeza. É a certeza da aceitação, a certeza da negação. O contrário da certeza é a dúvida. Vamos guardar essa informação porque agora a gente vai falar de Casa do Dragão. Você pode achar que não tem nada a ver, mas eu vou dizer que tem. Então, vamos falar de Casa do Dragão. A quem interessa uma série de louros platinados? Interessa? Uma história de uma família loura platinada. E eu confesso que eu fiquei assim, um pouco... Porque o que eu pensei? Quando a gente tá falando de fantasia, eu gosto muito do gênero fantasia, desde que acabou o programa Fantasia do SBT. E de escola, é isso, Rita? Não. Qual? E de isqueiro. E de isqueiro. Aí, a Carla Perez, ela é a Cinderela baiana, Caetano Veloso. Aí, a gente tá chegando no denominador comum. Eu gosto muito de Game of Thrones. E o que eu gostava de Game of Thrones? Como toda fantasia, quanto mais fantásticas elas são, mais elas têm a ver com alguma coisa da nossa realidade. E você pensa assim, qual que era o cenário que começou ali, aquele conflito das Crônicas de Gelo e Fogo, né? Que é o que a gente entende pela série Game of Thrones. Depois de muito tempo de governo de uma família que estava lá por conta dos dragões, por conta do poder bélico deles, do poder de armas, eles saem do poder por conta de uma revolução e o herói dessa revolução vira o rei. Depois que esse rei morre, quem que assumiria? Quem que mereceria esse trono, né? Então fica várias intrigas, que aí não vem o caso, vocês viram a série, viram como terminou também. Mas, em algum momento, entrava em cena aquele cidadão comum, aquele cidadão médio de uma era medieval mesmo que imaginada. Quem que é esse sujeito no meio de uma briga de poderosos? Tanto que eu até peguei aqui, não sei se vai estar focando, eu acho que não. Esse aqui é O Festim dos Corvos, que é o meu livro favorito, talvez, assim, da saga. E ele não é o favorito de muita gente, porque não tem a galera que o pessoal gosta. Não tem Jon, não tem Daenerys, não tem Tyrion. Aí tem um monte de pé rapado aí. Só que eu acho isso um barato, tanto que o título é muito próprio, o Festim dos Corvos. Festim é um banquete, né, dos corvos que comem o que sobra.
Então, assim, depois que aconteceu uma grande trama, grandes acontecimentos, a gente vê as pessoas menores ali agindo. E era muito interessante ver, assim, quais que eram os conflitos, os desejos desses personagens. Pra mim, é aquilo que dava uma grandeza, né? Tanto que, assim, os personagens grandes, com grande pretensão, eu ficava... E aí que a gente chega assim na Casa do Dragão, eu fiquei pensando assim antes de começar a série. Por que eu vou me interessar por essa série, sendo que vai falar da família que tem um monte de dragão. E o dragão nessa série é como se fosse a bomba atômica. Quem que vai ser o rival deles? Eles têm dragão. Não tem contradição, não tem conflito de verdade. Porque eles só podem brigar entre eles mesmos, né? E aí que entra Caetano Veloso na história. Quando ele fala assim... o sim, o não, o talvez. Quem que traria o talvez para essa história que tá falando de uma monarquia dominada pelo medo, né? Porque os outros senhores dessa terra têm medo dessa linhagem de reis. Eles são poderosos, eles têm seres sobrenaturais. Então, só existe o conflito entre o sim e o não, que são certezas. Se vai ser o Targaryen A ou se vai ser o Targaryen B. Porque outro não vai aparecer, o talvez não existiria nessa série. Aí eu falei assim, aí vai ser um caso de família, ele fica assim, não, eu que mereço mais, eu sou mais platinado que você. Mas eu tô vendo, tô gostando muito. Mas aí, qual que é o negócio assim? O que eu tô vendo também tá no meio, posso queimar a língua, né? Ô gato, pelo amor de Deus. E aí, por que eu tô gostando muito? Porque o que eu tô vendo é que eles pegaram o material que eles tinham e estão fazendo o melhor dentro daquilo. Por exemplo, a série que ganhou o Emmy agora, de drama, que foi Succession, é a mesma coisa. É um conglomerado de ricos. Estão ali os filhos disputando para ver quem que vai ser o herdeiro. E lá eu comecei a ver também essa série. Eu falava, meu Deus, é o auge do White People Problem. E é bom. Eu falei assim, que é isso? Por que eu estou gostando dessas? Não custa lembrar que Succession já é uma adaptação shakespeariana, adaptação de Rei Lear, que tem toda essa questão assim de o que dá nobreza para uma pessoa realmente. É o sangue, é a atitude. Tá certo que nessa série, até o momento que eu tô vendo, ninguém vale nada. E isso é muito bom também, porque você tem personagens muito contraditórios. E eles gostam de trabalhar com isso, trabalhando num esquema também que é chamado de estudo de personagem, que em algum momento desse canal a gente também já falou. Os diálogos são maravilhosos, super bem escritos, um deleite assim para quem escreve. Então assim, é de uma série que, pensando uma relevância prévia dentro desse conflito, desse esvaziamento, ver que ela se sustenta só pelo interior da própria história, eu fico positivamente feliz, assim, porque a gente vive, assim, um momento cultural que as obras parecem necessariamente ter que fazer um comentário social muito inteligente, né? Eu fico com a impressão, quando vira uma tendência, a pessoa não vai fazer aquilo com muita maestria, né? E aí, como é um comentário social que tem que parecer inteligente, às vezes só parece inteligente, né? E eu acho que tem espaço, assim, para obras, assim, que só a história em si é muito interessante. Não, ó, falar um negócio assim. Sabe qual figura de linguagem que eu lembrei que eu gosto muito? Quando você curte. Porque você não tá curtindo de verdade, você tá apertando um botão, mas é como se você estivesse mandando o joia pra gente.